sistema de detecção e telemetria por rádio, a gente pode observar aqui no GIF, né, nesse GIFzinho aqui, a possibilidade de você detectar aviões ali, numa determinada distância, né? E na Segunda Guerra, houve-se aí o avanço mais rápido dessa tecnologia de radar para identificação de aviões, né? Tem até umas torres, né? Naquele documentário do Segunda Guerra em Cores, né? Eu estava assistindo, e aí eu já indico para vocês, que tem no Netflix, é a Segunda Guerra em Cores, né? Segunda Guerra Mundial em Cores. Em Cores, que eles fizeram todo o sistema de... 2018. Tem dois, professor Sandro, bem lembrado. Pronto. E aí tá lá no Netflix, para quem tiver interesse, muito bem contado, né? Inclusive tem alguns personagens vivos que dão depoimento dessa época, muito interessante. E aí tem até umas torres, e aí mostra lá no documentário as torres, né? Se não me engano, na Inglaterra, não lembro, Rodrigo? E aí os britânicos e os alemães, eles estavam nessa luta aí, mas os britânicos tiveram o maior sucesso nessa questão dos radares. Então, o que é que ocorre, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, justamente por volta depois da Blitzkrieg, né, principalmente depois da conquista da França, os ingleses partiram para tentar a ocupação do Reino Unido, né? Porém, eles não se atreveram pelo mar por conta da Marinha Britânica ser historicamente forte, né? A Marinha Britânica do ponto de vista bélico. Então, a opção para tentar ocupar e invadir a Grã-Bretanha, né, foi através do ar, né, onde os alemães utilizaram a sua força aérea, conhecida como a Luftwaffe, né, ou Luftwaffe, e passaram a atacar, né, cotidianamente ali por volta de 1940. Né, entre 1940 até 1942, foi sufoco para os britânicos. E aí, de um lado, a Luftwaffe, do outro, a Real Força Aérea Britânica, né, onde, com um número reduzido, geralmente 3-1, né, a vantagem para os alemães, com o radar, né, eles conseguiram resistir e impedir a ocupação alemã no Reino Unido. Aí tem aquela famosa frase do Churchill, né, quando ele disse que nunca tão poucos fizeram por muitos, né, que nesses tão poucos que ele está se referindo foram os pilotos da Força Aérea Real Britânica. Então, a tecnologia aí foi fundamental, né, junto com outros fatores, para a não ocupação dos nazistas na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro revés, né, que a Alemanha teve na Segunda Guerra Mundial, porque até então ela vinha ganhando tudo, né? Ela vinha, se eu não me engano, ela vinha se espalhando. E a Luftwaffe, que significa, né, Waffe é arma e Luft é arma aérea, né? A Luftwaffe, que a gente chama de força aérea e os alemães chamam de arma aérea. A Luftwaffe tinha uma tecnologia também muito, muito grande, tinha muitos caças, e mesmo assim a Inglaterra conseguiu resistir, e a gente não sabe o que seria da guerra se eles tivessem conseguido dominar a Inglaterra e consequentemente, envolver quase todo o continente, tendo em vista que a Espanha e Portugal eram neutros, né? Eu acredito que todo mundo que é neutro é a favor do dominante, mas tudo bem. Então, eles teriam dominado ali a Europa. Então, foi realmente heróico o que os caças ingleses, os pilotos fizeram, e é lembrado até hoje na Inglaterra, comemorado. Essas anteninhas, Renata, que você disse, ficavam na costa da Inglaterra. Elas eram um sistema de radar altamente sofisticado, que foi se não, um dos que mais ajudou a Inglaterra a prever esses ataques. Tanto é que os alemães, depois de um tempo, foram tentar passar a noite, né, a atacar à noite. E, Rodrigo, a gente não pode esquecer também das divisões polonesas da aviação, da RAF, né, também, que os caras eram pesados também, os pilotos bem capacitados, viu? Os poloneses que atuaram na RAF também. A Polônia. Então, a Polônia teve um papel fundamental, né? Até porque foi justamente quando houve a invasão da Polônia que França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha.
né? Agora, só para complementar, já para a gente, né, ir para outro ponto, veja como o radar ele é importante até hoje na aviação civil, né? Não só na aviação militar, ele é extremamente importante. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é aquele Flight Radar, né, que ele identifica todos os voos no mundo de forma ali, né, real. É fabuloso, né? Então, na aviação civil, né, o radar desempenha um papel muito importante. E voltando para complementar a informação do Sandro, justamente esse é o primeiro revés, mas no ar. Porque depois do fracasso da tentativa de ocupação da Inglaterra, né, aí parte para o ataque à União Soviética. E aí eles vão ter o revés em terra em Stalingrado, né? Então, no ar seria justamente na Inglaterra. Agora, em terra, a partir da famosa batalha na cidade russa de Stalingrado. Eu gostaria de reforçar aqui que eu acho que um dos motivos da gente estar fazendo essa live foi justamente a primeira live feita pelo Fernando e pelo Rodrigo, que tanto eu como a Renata, como o Augusto, nós gostamos bastante, como todo mundo que assistiu, e a gente decidiu também fazer essa equipe, essa força-tarefa, para falar desse tema também histórico, que são as inovações no século XIX e XX. Então, quem não assistiu a live sobre a Segunda Guerra Mundial, aí que foi conduzida pelo Rodrigo e pelo Fernando, eu recomendo, tá bom, pessoal? Foi muito interessante, muito legal. Foi mesmo, foi bem interessante.